Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro P2Cast, o podcast oficial da agência P2M. E eu falo que a gente não poderia iniciar em melhor companhia do que o nosso amigo, cliente, já de longa data, já está com a gente aí, um dos primeiros clientes da agência, Dr. André Linhares. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar esse convite, André. Bom dia, obrigado pelo convite. E não é uma coisa que a gente costuma fazer, né? Mas vamos lá. Conversar sim, né? Conversar com todo mundo olhando é diferente. Legal. E foi uma. Eu imagino que vai ser um convite que todo mundo vai ficar apreensivo quanto a isso. Em geral, a gente vem aqui para gravar um conteúdo, falar sobre cirurgia plástica, lipedema, no Aí é caso de mais fácil. vocês. E hoje a conversa vai rodar um pouco mais. A gente vai ter vida pessoal, formação, empreendedorismo, tem bastante coisa. André, primeiro eu vou te apresentar. Você tem um currículo que merece essa apresentação, principalmente aí pela tua formação. Dr. André Linhares, médico, empreendedor, tá com essa nova. Acho que não imaginou, né? Talvez durante a faculdade. Ninguém ensina pra gente na faculdade que todo médico vai ser um empresário, né? A Pois gente é. descobre isso com o decorrer da vida. Legal. E empreendedor, praticante de esportes radicais, o kitesurf. Sei pouca gente sabe. E tem um currículo bem bacana, médico pela Faculdade Evangélica do Paraná, residência em cirurgia geral pelo hospital da mesma faculdade, isso, né? Do Isso. Paraná, Evangélica também. E residência em cirurgia plástica pela Unifesp, em São Paulo. E também você tem essa formação em reconstrução de mamas. Como que vocês chamam isso dentro da. A gente chama de fellow, né? É como se fosse uma subespecialização Entendi, mas uma subespecialização em reconstrução de mamas pelo Instituto Brasileiro de combate ao de câncer. A gente Combate chama ao de Câncer. BCC, isso. Legal. André, a gente vai abordar alguns temas aqui hoje, tá? A ideia do podcast, até para quem tá assistindo pela primeira vez, é tirar o jaleco mesmo do médico e mostrar a pessoa que existe aí. O cara que é empreendedor, que tem os seus sonhos, que já vem com sonhos talvez desde a infância, que realizou alguns, que tem outros tantos para realizar. Você é um cara jovem, tenho certeza que tem alguns sonhos aí pela frente ainda para realizar. E trazer um pouco também da tua especialidade, das tuas visões como médico. É bem importante isso para nós aqui no podcast, porque a gente sabe que muitos colegas teus vão te ouvir, mas também muita gente que não é do meio, tá? E então essa é a ideia principal. Bora Tenho lá. certeza que você vai tirar de letra. Vamos ver. Vai sim. André, primeira coisa, acho que todo mundo pergunta, né? Você sonha em ser médico desde criança? Sempre sabia que ia ser médico? Cara, para mim, medicina não foi uma coisa que foi programada, assim, sabe? Meus pais eram médicos, né? Então, eu vivi a medicina desde que eu era criança, né? Meus pais, não passavam muito tempo em casa, né? Sempre estavam correndo para o hospital por um motivo ou outro. Minha mãe era pediatra, meu pai cirurgião pediatra. Então, e desde pequeno, muito provavelmente de propósito, meus pais começaram a me levar para o hospital, né? Então, às vezes eu ia assistir parto, meu pai me levava para assistir cirurgias, é, e daí, meio que inconscientemente, eu fui criando um gosto, eu fui vendo e aquilo foi virando uma coisa mais natural para mim. Então, quando chegou na época do vestibular, eu não queria a pressão, né? Porque vestibular de medicina sempre foi um vestibular mais concorrido. Então, Especialmente nessa faculdade, né? Ela é, vem. é. Então, eu menti para meus pais. Eu falei que eu ia fazer educação física. Passei o ano todo do cursinho estudando um monte. Ninguém entendia porque eu estava estudando tanto. É, e eles só descobriram que eu prestei para medicina depois que eu tinha feito as provas. E, enfim, aí foi um ano mais tranquilo, assim, para mim, na questão de cobrança dos meus pais. Apesar de que eu sempre me cobrei bastante. E eu acabei passando, não passei no primeiro ano, né? Passei no ano do cursinho, e eu acabei passando na faculdade que os meus pais se formaram, né? Que foi a faculdade evangélica. Eu teria feito, eu queria fazer mais um ano para passar na federal, porque eu não queria dar esse custo para os meus pais. Mas meus pais brigaram comigo. Eles estavam satisfeitos por eu ter passado lá, porque é uma faculdade muito boa, muito. Excelente. E daí acabou que eu aceitei e falei, tá bom, então vamos lá. E foi para E fui para evangélica. evangélica. E hoje, a gente olhando assim, eu lembro da minha época de vestibular e o pessoal que ia para medicina.
a evangélica era uma das que estavam na mira, né? Primeiro pela questão de valores de mensalidade, era a que tinha os valores mais baixos em relação às outras faculdades, e também, óbvio, pela formação. Eu lembro que a concorrência não era baixa, por ser uma particular, né? É uma faculdade muito tradicional lá em Curitiba. Legal. E até os teus irmãos não foram pra essa área, né? Não. Não A minha irmã, a Vivian, a mais nova, foi, mas os outros não. entendi. Então vocês teve essa influência, você acha que sobre todos? Tinha algo seu, então, não era só de influência dos seus pais. É, talvez sim. Essa história de você não ter falado pros seus pais que você não estudou é. Caramba, cara, você ficou um ano sem falar. Eu fiquei um ano sem falar. E que, faz sentido, eu vejo isso aí agora, talvez, ó, uma ideia pra quem tem. Quem quer que o filho talvez estude pra medicina, reduz a pressão, às vezes vai Eu, ajudar. eu morei fora, né? No ano de terceiro ano de cursinho, eu não morava com meus pais, né? Porque eu sou de Curitiba, mas com 2 anos de idade a gente se mudou para Santa Catarina. Então, quando eu fui fazer cursinho em terceirão, a gente sempre teve um apartamento em Curitiba. Eu morava sozinho lá. Então, desde cedo, eu morei um ano na Holanda, fiz intercâmbio, morei um ano na Holanda, saí de casa com 16 anos, e daí eu voltei direto para Curitiba e fiquei morando sozinho. Então, eu achei que talvez pudesse ter algum tipo de pressão, alguma coisa assim de parte dos meus pais, daí para evitar isso, eu fiz uma mentira do bem. E deu certo. Deu certo. Legal, André. E como é que foi a faculdade? Como é que foi a entrada na evangélica? Foi o que você esperava? Como que é a faculdade de medicina? Cara, a faculdade de medicina, ela é muito mais pesada do que outras faculdades em geral, porque ela é uma faculdade integral, né? Você tem aula de manhã, à tarde, às vezes até o início da noite. Mas assim, uma coisa que a gente percebe é que e eu tô falando, eu fiz faculdade numa época que não existia iPhone e WhatsApp, né? Hoje eu converso com amigos que são professores, que ficaram em Curitiba, que são professores, e é uma coisa que eu não consigo nem imaginar, né? Eu já vi um vídeo outro dia de um professor aplicando prova, daí ele fala assim, pessoal, tá acabando o horário, daqui a pouco ele desliga a luz da sala, aquele monte de luz, né, de telefone no colo da galera. Eu Caramba. não consigo imaginar como que é Fora o fazer chat hoje em dia. faculdade, como que é se fazer faculdade hoje em dia, né? Nessa época que a gente tá, né? Porque é tudo muito fácil. A gente tem muita informação e deve ser muito difícil para um professor controlar uma turma assim, né? Naquela época não existia isso. Mas eu vejo assim que mesmo naquela época, quando a gente era obrigado a, a enfim, a informação era menos disponível, a gente tinha que ir atrás de livro, né? Artigos científicos também não eram tão disponíveis. Mesmo assim, depois que eu me formei, depois que a gente se formou, né? Minha turma, meus amigos, a gente percebe assim que é um choque de realidade, né? Uhum. Porque ninguém sai 100% preparado para ser médico, né? Uma coisa é você ser supervisionado, você atender o paciente com o professor olhando, você ter que passar o caso para o professor. A responsabilidade é do cara que está tá te supervisionando, né? Outra coisa é a vida real ali. Eu saí da faculdade direto para a residência, né? Você Eu chegou fiz. a, você chegou a atender nesse. Não, eu fui direto, eu passei direto. Isso que você comentou é interessante, né? Porque olhando assim a minha visão, a minha formação é de engenharia civil. E o que a gente percebe, pelo menos na minha visão, talvez, eu acho que as profissões da área da saúde são assim, que o profissional ele sai e ele já sai para o atendimento. Isso deve ser muito complicado e É, complexo. O engenheiro ele sempre vai ter essa supervisão. Ninguém vai entregar uma obra na mão do engenheiro quando ele se forma. é. O médico sai atendendo se ele quiser, né? Eu acho isso um pouco temerário, porque assim, o médico recém-formado, onde que ele vai trabalhar? Onde que é o normal médico recém-formado trabalhar, né? Ele vai para emergência, ele vai para o plantão, né? Que é justamente onde ele não deveria estar, né? Porque emergência, tudo bem, se você está atendendo o paciente que está resfriado, com febre, tudo bem, né? Não é exatamente uma emergência, é um atendimento assim, ah, mas enfim, o paciente que é de emergência mesmo, né? Como foi como era a minha realidade lá durante a residência de cirurgia geral, né? A gente atendia o hospital evangélico, um hospital de referência para trauma, né? A gente recebia muito SIAT, SAMU, paciente baleado, esfaqueado, atropelado, Caraca. enfim. Então, assim, é o tipo de atendimento que você não pode parar para olhar no Google o que, que você vai fazer, Tem que ou resolver. você tem que resolver na hora, o paciente está morrendo, você tem que entubar, você tem que passar um dreno, você tem que operar, enfim. Então, assim,
esse é um lugar, assim, se tem alguém que está durante a formação, esse é o tipo de lugar onde o recém-formado não deveria estar, né? A não ser que ele esteja numa residência sendo supervisionado, né? Mas, Mas em geral estão. Talvez por uma própria carência de porque profissionais. assim, o profissional que está recém-formado, ele não tem um consultório cheio, então Sim. ele não vai para o consultório, né? É, então ele acaba indo, né? É o lugar que sobra para emergência, né? Então ele vai atendendo na UPA, ele vai atendendo no pronto-socorro. E é bem complicado isso, porque a gente vê hoje muito médico recém-formado, não tem especialidade, é residência para todo mundo. E a gente vê muito médico recém-formado atendendo emergência, e isso a gente, às vezes, eles ligam pra gente, né? Enfim, eu e minha esposa, que somos. Enfim, temos a especialidade, então, às vezes, eles ligam quando tem alguma coisa a ver para tirar uma dúvida. E a gente vê, assim, que muita coisa muito. As dúvidas são muito. é, ah, eu não sei como dizer a palavra, me fugiu a palavra agora, mas são dúvidas muito iniciantes, assim, dúvidas muito óbvias que uma pessoa que está naquela posição de Não médico da deveria ter. emergência não deveria ter, né? É. É o tipo, o médico que está na emergência, muita coisa já existe hoje de protocolo, muita coisa é papum, assim, né? Por exemplo, existe o ATLS, o ACLS, que são atendimentos que são padronizados para que o atendimento seja feito exatamente daquela maneira para diminuir a chance de óbito do paciente, um paciente grave e tudo mais. Então, assim, médicos que estão nessa posição, né, de atendimento, eles têm que ter algum tipo de experiência, porque eles têm que bater o olho no paciente e saber o que está acontecendo, para saber o que eles vão precisar fazer. Assim, é uma deficiência não é de formação, né? Igual você comentou, isso aí você pega com a prática, com o dia a dia. Talvez uma deficiência do sistema como um todo, do médico Com sair e certeza. ter A essa abertura gente sem. aumentou-se muito o número de vagas de faculdade sem aumentar o número de vagas de residência, né? E eu vejo assim, a residência faz uma diferença muito grande na formação do médico. Talvez ter uma residência para. Existe a pré-emergência? E Existe. existe. Talvez algo nesse sentido, então, pelo menos, né? Legal, André. E como é que foi a transição para residência? Sempre soube que ia ser plástica? Ou cirurgia? Cirurgia, sim. Cirurgia sim. Cirurgia Tinha sim. alguma coisa sem a plástica que estava no radar? Não, assim, durante a faculdade a gente se encanta com várias coisas, então eu entrei pensando em fazer cirurgia, porque eu sou um cara mais prático, assim. Durante a faculdade a gente gosta de um monte de coisa, mas no final da faculdade eu percebi que era cirurgia mesmo. Aí eu entrei na cirurgia geral e plástica para mim é uma especialidade que me chama muita atenção, porque as pessoas vão felizes para o médico, né? Para o cirurgião plástico, né? Diferente, por exemplo, do oncologista, né? O paciente do oncologista é um paciente que, porra, o oncologista vai ter que dar o diagnóstico de câncer, né? Não é uma coisa legal, uma coisa pesada. Ah, sim, é um médico que pode salvar o paciente, mas um ambiente mais pesado. Natural. É eminente a É, especialidade. exato. Então, assim, plástica é uma situação que a pessoa tá feliz, ela tá ali porque ela quer ficar melhor, ela tá bem, ela tá realizando um sonho. Então, isso sempre me chamou muita atenção, né? Como a gente consegue melhorar a vida de uma pessoa através da cirurgia plástica. Não que o oncologista não melhore. Porra, o oncologista salva vidas, né? Mas a cirurgia de plástica salva vidas de uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho mais leve. E salva, né? Salva vida, casamento, Com certeza. autoestima. Com certeza. Legal, André. E como é que foi? Como é que foi essa transição para residência? Como foi a residência de cirurgia plástica? A residência você já sai de Curitiba, aí você já muda Sim, São Paulo. A Adri você conheceu em Curitiba. em Curitiba? Quem não Adri- sabe, a Adri é a esposa do André, a É, Adriana. a Adriana, a gente se conheceu no hospital, enquanto eu tava fazendo cirurgia geral. Ela era mais nova, ela era acadêmica. E ela tava passando no estágio lá no pronto-socorro e a gente se conheceu. Ahn, Aí eu me formei como cirurgião geral, trabalhei 3 anos como cirurgião geral, Ah, você trabalhou um período em trabalhei Curitiba. em Curitiba e região, ali fazendo emergência, operando, é uma coisa que eu gostava de fazer. Trauma é muito legal fazer, só que cansa porque normalmente o paciente baleado, esfaqueado, o paciente que vem morrendo, ele vem morrendo de madrugada. Então, fazer isso pro resto da vida não é muito saudável. Mas eu trabalhei alguns anos com isso porque eu queria pegar experiência como cirurgião e era uma coisa que eu gostava de fazer.
Aí, durante esse período, eu estudei para cirurgia plástica. Eu tive algumas intercorrências pessoais, mas estudei para cirurgia plástica e passei. Eu passei no primeiro ano, não, eu passei na sequência já, mas eu passei numa residência que não era a que eu queria. Ah, da Unifesp. Não. Eu passei um ano Ah, antes tá, entendi. numa outra residência que não era a que eu queria. Aham. E aí todo mundo ficou abismado comigo de novo, porque eu não entrei. Era uma boa residência. Era uma residência em São Ok, Paulo. começou. Não, era uma residência, assim, de muito tempo já. Mas não era o do hospital que eu queria. E aí, meus amigos, meus pais, todo mundo de novo na minha cabeça, né? Porra, como é que você vai, passou numa residência de cirurgia plástica, e não vai fazer e tal. É Falei, não, concorrido? é muito concorrido. É muito concorrido. O funil só vai piorando, né? Porque no vestibular você concorre com, né, adolescentes e todo o pessoal que está se formando. Quem tá levando a sério e quem não tá, digamos assim. Daí na residência de cirurgia geral você só concorre com médicos, né? Então já é um pessoal que tem uma tendência a estudar mais, né? Passou no vestibular e tal. E na residência de cirurgia plástica você só concorre com cirurgiões. Sim. Ninguém tá levando na brincadeira aquilo ali. O Exatamente. nível é alto, as notas de Então corte são vai altas. ficando cada vez mais difícil de passar, né? Aí eu passei e não quis fazer. Todo mundo cagando na minha cabeça. A Adriana Já tá foi. acostumado já? Já, eu tava meio que tudo bem, né? Tudo bem. A Adriana foi a única que falou: Nossa, você tem certeza? Eu falei: Não, eu não quero fazer. Tudo bem, então tá bom. Então vamos estudar mais um ano. Beleza. Aí no ano seguinte, eu passei na Unifesp, que é um hospital grande lá em São Paulo, extremamente tradicional, Faculdade Federal de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo. E daí eu me mudei pra lá. Legal. Aí me mudei pra lá. Por que você queria a Unifesp? O que que o médico pensa quando ela faz essa escolha? Ah, não quero essa, eu quero essa. Por que a Unifesp? O que que você acha que isso É agregou porque na tua assim, formação? a residência é um lugar de treinamento do médico, né? Então, é muito importante o médico ser treinado num hospital grande que seja referência para aquilo que ele quer, né? Então, por exemplo, o Hospital Evangélico, dentro de Curitiba, é referência de trauma, né, na cidade, né? Então, a gente recebia muito paciente baleado, paciente esfaqueado, paciente isso, paciente aquilo, paciente com câncer, paciente com todos os tipos de necessidades cirúrgicas. Então, a gente vê muito aquilo, a gente opera muito aquilo, a gente vive aquilo na prática, né? Diferente, de repente, que se você for entrar numa residência de cirurgia, sei lá, num lugar afastado, numa cidade pequena, o volume de pacientes que você vai ter é muito pequeno, você vai ver muito poucas doenças e necessidades diferentes, né? Quanto Porque, mais volume, mais você refina a tua técnica, melhor você sai. exatamente. E essa é a grande vantagem da Unifesp, né? Fica na maior cidade do país, né? Atende uma quantidade muito grande de pessoas, é referência de muitos lugares, né? Então a gente via muita coisa. E é justamente por isso que eu queria lá. E o que que vocês atendem na residência de plástica? Porque não vai chegar alguém para fazer uma cirurgia estética. Assim, é sempre a estética, porque é plástico, eu imagino, mas o que é essa estética na residência? Sim, a gente atende de tudo, né? Então, assim, desde parte a- mais oncológica, né? Mais de reconstrução, né? Então, tumores de pele, reconstrução de mama, reconstrução de um monte de coisa, até a parte mais estética. E dentro da parte estética, apesar de ser uma residência SUS, né? Todas as residências de cirurgia plástica, elas têm esse viés estético. Então, muitas vezes, por exemplo, quando é reconstrução, não, reconstrução o SUS cobre 100%, então paga prótese 100% e tudo mais, pós-bariátrico. Mas quando exclusivamente estético, os hospitais SUS, eles têm uma coisa que normalmente a gente costuma chamar de pacote, que é como se fosse um SUS particular. Então, a paciente paga determinados custos, né? Então, o custo do anestesista, se for o caso, o custo da prótese, o custo da internação com um certo desconto e tudo mais, para que seja possível existir o serviço de cirurgia Sim, plástica naquele hospital. perfeito. Então, daí se faz cirurgia de prótese, cirurgia de face, enfim, entre outras. Legal. E como é que foi o fim aí da residência, o início da carreira? Você fica em São Paulo, volta para Curitiba, vem para Toledo? Sim, logo depois, assim que eu terminei a cirurgia plástica, eu abri consultório em São Paulo e iniciei também o Fellow em reconstrução de mama, Ah, né? sim.
Mama é uma coisa bem complexa na cirurgia plástica, porque são duas, né? Se fosse só uma, seria muito mais simples. Você faz, fica linda, tudo bem, mas você tem que fazer bonito e tem que ficar parecido. Tá? Então, eu fiz mais um ano de reconstrução de mama, ao mesmo tempo em que eu começava a tocar o consultório. Ah, e nesse meio tempo, a gente começou a namorar com o Toledo. A A Adri gente, tava lá? a Em São Adri estava em Paulo? Curitiba. Tava em A Adri Curitiba. nunca morou em São Paulo. Ah, tá. Ela fez toda a especialização dela em Curitiba. Então, aí uns amigos nossos da época do hospital do evangélico convidaram, enfim, a Adriana e eu para vir conhecer a cidade. Quem era que tava aqui? A Mariane. Ah, a Mariane. Ela Mariane precisava Gomes. de alguém para ajudar porque ela não estava mais dando conta no consultório da demanda. A gente veio, conversou, viu a cidade, achou bonito, gostou. Eu já estava um pouco cansado de São Paulo, uma cidade extremamente estressante. E aí a gente acabou vindo, a gente terminou as nossas formações, a Adriana terminou do vascular que ela estava fazendo e a gente veio para Toledo. E aí? Começar tudo do zero de novo. Sim. Que Lá ano que foi isso aí? Ixi, Você lembra? eu não lembro, acho que foi 22 ou 23. Ah, legal. Porque lá em São Paulo, na época, eu já vivia 100% com cirurgia plástica. Aí vem para Toledo e começa tudo do zero de novo. Vou começar a construir a carreira. Plantão, abrir consultório, ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, então aí começa tudo de novo. Legal, André. E vamos falar um pouquinho agora, vamos entrar, a gente finaliza essa primeira parte falando sobre a tua formação, um pouco das questões pessoais. Já tem história inédita que nem eu conhecia. Muito bom. Legal, você veio para entregar tudo mesmo, é isso aí. Se tiver mais história, pode contar. O pessoal gosta de história. André, dentro da cirurgia plástica, ela tá sempre bem associada à estética, né? A gente fala de plástica, a gente já vai falar de estética, acho que mesmo na parte oncológica, de reconstrução, tudo. Mas essa mulher que passou talvez pelo trauma, ela busca a estética novamente. E em relação a isso, o que que norteia o teu trabalho como cirurgião hoje? Te pergunto isso porque, assim, até para você entender qual que é a minha dúvida aqui. A gente sabe, a gente vê hoje um país, talvez, um país não, um mundo, muito pelas redes sociais, onde a estética, ela é primordial. Sim. No marketing a gente fala muito sobre isso, a estética ela vem antes, a embalagem vem de produto, às vezes a embalagem até boa vem de produto ruim, enfim. A estética está muito em alta e há conceitos de estética que são duvidosos, inclusive. Então, é mais ou menos sobre isso que eu queria conversar com você. Assim, eu vejo que a parte mais. A gente vive num mundo onde as coisas estão ficando cada vez mais padronizadas, né? Então, uma coisa, um influencer posta alguma coisa na mídia social e daí todo mundo quer igual aquilo, né? Todo mundo quer ser igual, todo mundo quer fazer igual. É, e isso é uma coisa que me incomoda. Então, assim, óbvio que cada pessoa é diferente, cada pessoa tem o seu padrão de beleza, de anatomia e o mesmo lábio, o mesmo rosto, não fica bom para todo mundo, né? A gente tem visto muito isso. É, às vezes, muitas vezes as pacientes que vêm no consultório falam isso, doutor, eu quero fazer X, Y, Z, mas eu não quero ficar com a mesma cara de todo mundo, porque hoje Uhum. em dia a gente vê que tá todo mundo, as mulheres que frequentam clínicas de estética, muitas vezes elas ficam todas com uma cara meio padronizada, né? Beição, De rosto quadrado, tá rosto bem meio tradicional quadrado, agora. Então, assim, eu vejo que muitas mulheres que procuram cirurgião plástico, elas vêm com essa demanda. Eu quero cuidar da minha aparência, eu quero é, envelhecer de maneira saudável, mas eu não quero ficar igual a todo mundo, não quero com essa cara estigmatizada que a gente tem visto com tanta frequência por aí. Então, assim, e isso é muito bom, porque as pessoas passaram a perceber já que alguma coisa está errada, né? É o primeiro passo. Então, assim, eu vejo que talvez a parte mais difícil da minha profissão, da minha especialidade, seja conseguir alinhar a expectativa, né? Então, entender no o que a paciente tem dentro da cabeça dela, o que ela está pensando, como ela se imagina depois daquela cirurgia, depois daquele E procedimento, como você vai fazer isso aí? para eu conseguir chegar mais próximo possível daquilo, E né? como que você conversa com a paciente?
em relação a isso, por exemplo, isso não vai ficar bom. Tem essas conversas? Acontece. Acontece com uma certa frequência, do tipo, a paciente pede uma coisa e daí eu digo assim, ó, isso não dá pra fazer, né? Tipo assim, por exemplo, a paciente vem e fala assim, doutor, eu vim pra botar silicone porque o meu peito tá caído. Silicone, eu não levanto o peito, né? Aí você tem que explicar, esse é o alinhamento de expectativa, então você fala assim, ó, se a gente só botar o silicone, o seu peito vai ficar grande, mas vai ficar grande e caído, vai ficar mais caído ainda. A gente precisa fazer uma mastopexia, a gente vai precisar deixar uma cicatriz, que é assim, assim, assado, né? Aí a gente vai conseguir tirar toda essa flacidez, levantar o peito e deixar o peito bonito e tal, do jeito que você quer. Mas a gente vai precisar passar por isso, isso e isso. Vai ficar uma cicatriz assim, diferente do que você estava imaginando e tal. São E cicatrizes diferentes da mastopexia são cirurgias diferentes, né? Para pacientes diferentes, com necessidades diferentes. Então, assim, o que a gente vê é que muito frequentemente o que a paciente vem pedindo não é o que ela precisa para chegar no que ela quer. Então, é justamente a nossa função. Entendi. E falando do que está em alta, do que não está em relação à estética e voltando para plástica, como que você. Pode pegar, fica à vontade. Como que você observa essa questão das tendências da cirurgia plástica hoje em comparação com aquilo que você tinha antigamente? Há essa mudança? Eu vejo que tá se falando muito do peito menor, prótese menor, e já teve esse movimento e depois voltou com o peito maior. Tem Sim, coisa que é no Brasil, que nos Estados Unidos e na Europa é diferente. sim, muito, muito. Muda muito, muito, muito. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê, por exemplo, um padrão de beleza completamente diferente do nosso, né? Então, nos Estados Unidos a gente vê um desejo por mamas maiores, né? As mulheres lá nos Estados Unidos, elas aceitam um peito mais basculado, um peito que aqui no Brasil é considerado caído. Muitos peitos que são considerados bonitos lá nos Estados Unidos é o peito que a paciente chega aqui reclamando no Brasil para operar, Olha entendeu? só. Então, é engraçado porque a gente vê postagem de cirurgiões americanos, cirurgiões europeus, de antes e depois, e quando você vê o depois, você fala, caceta, esse depois é o jeito que a paciente chega aqui reclamando para operar, né? Então, o padrão de beleza muda de um lugar para o outro, né? Legal. Muda, inclusive daqui de Toledo lá para São Paulo, né? Muda de acordo com a faixa etária dos pacientes, né? Uma paciente mais nova é uma paciente que tem uma tendência de querer um peito maior, né? Porque, ela ainda, às vezes nem tem namorado, às vezes tá naquela fase de sair pra balada, usar um vestido menor, mais decotado, enfim. Uma paciente mais velha, que já teve Às vezes a filhos, que já passou estética por tá isso. por cima daquilo que é, não digo funcional, mas daquilo que causa dores, que Mais ou menos causa isso. Porque desconforto. um peito grande, eu imagino que seja um pouco mais desconfortável do que um peito pequeno, né? Mas assim, uma paciente mais velha, uma paciente que já teve filhos e tudo mais, ela já não quer mais um peitão. Ela pode querer ainda um decote cheio, ela pode querer tudo mais, mas ela já não quer aquela prótese maior que existe, aquela, né? Bota o maior que tem, não é mais isso, né? Então são pacientes que falam, não, eu quero um peito redondo, eu quero um peito alto e tal, mas eu não quero muito grande. Às vezes os pacientes vêm e falam assim, eu não quero muito grande porque eu não quero parecer que sou gorda. Acontece muito isso. Paciente mais baixinha, de repente que até já teve um excesso de peso e tudo mais, tem um certo complexo. Fala, ó, eu quero botar prótese, mas eu não quero parecer gorda. Então tem vários tipos de pedidos, assim, alguns até estranhos, outros não. Mas o importante é, cada paciente tem um objetivo em mente, uma imagem de como ela vai estar depois da cirurgia. E por melhor que fique a cirurgia, se você não entender antes da cirurgia o objetivo da paciente, ela vai ficar frustrada. Entendi. E essa questão que a gente estava comentando assim das tendências, você já passou por algumas que você recorde? Lá em São Paulo, o meu público do meu consultório lá em São Paulo era mais jovem, né? Eram mulheres mais jovens, assim, sei lá, entre 16 e talvez 30. Caramba. Eram mulheres mais jovens. Então, eu passei por essa fase do peitão, assim. Doutor, quero o maior peito que tiver, bota grande. É, Já aqui em Toledo, o meu público não é bem mais velho, é mais velho. Então, são mulheres a partir de 30 anos,
40 anos, mulheres que já têm filhos, né? Aqui no interior todo mundo tem filho mais novo, né? Eu sou exceção. É, então, assim, em geral, são mulheres que a gente tem botado próteses muito menores. Desde que eu cheguei em Toledo aqui, meu perfil de ml de prótese assim, diminuiu muito. Bem menor. Qual que é o tamanho, em geral, que está sendo colocado? A 240, por aí. Esses casos, em geral, está associado com mastopexia. Nem sempre. Nem sempre, nem sempre, tá? A gente também, assim, a cirurgia mamária evoluiu muito, né? E nesses últimos anos tem evoluído muito. Então, assim, a gente também tem conseguido resultados muito bons com próteses cada vez menores. Legal. E aproveitando, para a gente entrar, fala talvez um pouco sobre. A gente falou aqui sobre prótese. Queria falar com você um pouquinho sobre a parte de abdominoplastia, de lipo. Quem é esse perfil de paciente? O que você tem, o que você percebe em relação a isso? Normalmente são mães, né? Mulheres que já passaram pela gestação. Então, diástase abdominal, sempre fica aquela pochetinha, aquele excesso de pele, que a pele não retrai toda 100%, né? Acontece, mas assim, é exceção, não é regra. Então, fica aquela gordurinha, aquele pneuzinho de um lado, do outro. Então, normalmente esse é o perfil da paciente, né? Às vezes, até esses dias eu atendi uma paciente extremamente atlética, né? Treina bastante, baixo percentual de gordura corporal, mas ela passou por. Inclusive, eu até fiquei assustado. Falei, nossa, ela engordou 7 quilos em cada gestação. Cara, é pouco. 7 quilos é muito pouco. A gente pensa como normal ao redor de 14. É o dobro. É o dobro. Normal. Normal. Não é uma paciente, não é uma mãe gorda, é o normal. Então, assim, extremamente atlética, magra, magra, mas ela passou por 2 gestações e acumulou eu até brinquei com ela, que é uma pochete alta, assim, uma pochete que vem de toda a região do reto abdominal, assim, desde das costelas até lá embaixo, assim, ela acumulou uma gordurinha localizada e não consegue perder. Então, assim, esse é mais ou menos o perfil da paciente aqui de Toledo. É uma paciente que ela precisa de uma lipoaspiração associada, e isso é normal, é muito raro a gente fazer uma abdominoplastia sem lipoaspiração. Mas muitas vezes, assim, não é uma paciente extremamente que passou por um ganho, uma perda de peso muito grande, que tem toda aquela pele, né? Que nem a gente vê nos pacientes pós-bariátricos. Sim. Isso é muito mais exceção do que a regra. É uma paciente que muitas vezes a gente nem chega a fazer uma abdominoplastia inteira, completa, clássica. A gente tira mais um fuso de pele, faz uma mini abdominoplastia, uma lipoaspiração mais extensa para dar um contorno de cintura, melhorar a região abdominal. Esse é o perfil. Legal. E você está comentando, por exemplo, às vezes a gente não precisa fazer tudo isso, faz algo mais simples, faz a mini abdominoplastia. Essa é a importância da consulta, né? Exato. O paciente geralmente ele vai falar, eu quero lipo, quero lipo, quero Exato. lipo. É muito comum, hoje com rede social, WhatsApp, né, os pacientes mandarem assim, qual que é o preço da cirurgia? Qual que é o preço? Né, a gente faz o post falando sobre uma cirurgia, sobre outra, e a gente recebe muito qual que é o preço. Então, assim, eu brinco com os pacientes que, assim, perguntar qual que é o preço de uma cirurgia, sem o médico estar olhando e ter indicado a cirurgia, é como se você estivesse entrando numa concessionária, tá entrando na Mercedes lá, vira pro vendedor e fala assim, qual que é o preço do carro? O que o vendedor vai falar? Ele vai falar, Alan, aqui a gente tem vários carros. Qual o modelo que você quer, né? De qual Ano, qual com, sem banco de opcional. couro, sem banco de couro, com multimídia, sem multimídia, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, né? Com rack de teto, sem rack de teto. Então, assim, existem tantas variações porque assim, cada cirurgia, não existe a abdominoplastia. Existe a abdominoplastia para paciente fulano de tal. Né? Cada cirurgia é diferente uma da outra, porque a cirurgia ela é programada para aquela paciente. E cada Sim. paciente tem as suas necessidades, né? A gente não faz a mesma cirurgia para todo mundo, muito pelo contrário. Né? Então, é muito importante a paciente passar em consulta para a gente olhar ela e entender o que é necessário, conversar com ela para entender o que ela quer, e daí entender o que é necessário para a gente chegar naquele objetivo. E tecnologia? O que você tem para falar? Acho que está bem alta também. A gente que faz a parte de marketing, vê outros colegas, vê você também comentando. Como que tá isso aí? Sim, muitas vezes os pacientes chegam perguntando, né? Elas perguntam primeiro assim, tem Renuvium?
né? Usa o Vaser, o Morpheus, enfim. Então, assim, tecnologias existem, elas funcionam, mas cada uma tem uma indicação específica para um tipo de paciente, para uma necessidade específica. Então, que nem essa paciente mesmo que eu comentei, que eu atendi esses dias, ela perguntou assim, tá, e você usa Renuvium? Falei, usa o Renuvium quando é necessário. No seu caso, não vai ser necessário. Por quê? Porque a gente vai tirar a pele. Quando a gente tira a pele, a gente consegue puxar o Renuvium, ele serve para retração de pele. Então, quando a gente não planeja retirada de pele, né? Quando a gente faz só a lipoaspiração, por exemplo, a gente precisa, às vezes, de uma retração a mais Pela para flacidez. evitar a flacidez. E a gente usa Renuvium, né? No caso de uma paciente que a gente já está programando a retração de pele, retirada de pele, não tem por que a gente encarecer, porque agrega um valor a mais no custo da cirurgia, porque é um Legal. equipamento muito caro. Então, tudo tem a sua indicação. Eu vou entrar numa questão aqui, tá até fora do nosso script, né? Falando sobre tecnologia e a cirurgia plástica e também sobre estética e TikTok, Instagram, tudo isso que tá bem próximo hoje em dia. Talvez felizmente ou infelizmente. Esses dias eu vi algo, aí você vai me corrigindo se eu estiver totalmente errado. Alguém comentando sobre o excesso de retirada de gordura, o excesso de uso das tecnologias para retração de pele, olhando no longo prazo, como essa pele ficaria com essa pessoa com 50, a pessoa que fez isso aos 20 e poucos anos, com aquele mínimo de gordura, aquela barriga que você vê estralando veia existe alguma associação com talvez o uso exagerado para chegar numa estética muito alta agora, tipo aquelas lipos ultra HDs que tem todo o recorte muscular? Onde isso pode chegar? Existem vários tipos de técnicas, né, para se chegar nisso, né? Então, a gente vê, existe até uma piada no meio, que existe uma forma de fazer lipoaspiração quando se tira a cirurgia, a gordura mais superficial, né? E acaba se fazendo aquela marcação do HD pela gordura superficial. Existe uma tendência, e essa gordura superficial ela não é reposta. Então, existe uma tendência da paciente ficar com aquela marcação. E daí vira aquela barriga como se fosse um colchão amarrado, Aham. né? Você amarra o colchão fica estourando assim. Então, às vezes aparece uma influencer ou outra que passou por esse tipo de cirurgia, e daí quando ela engravida, ela fica grávida com com Eu os vi isso aí. gominhos, né? Isso não é o objetivo da cirurgia plástica, né? Isso é uma iatrogenia, na verdade, né? É uma coisa que não deveria acontecer. Então, existem várias formas de se fazer lipoaspiração. Hoje em dia, a gente vê uma invasão da especialidade por vários outros profissionais, com vários outros tipos de formação, que vem fazendo muitas coisas que são discutíveis, perigosas, inclusive. Então, é muito importante a paciente passar num cirurgião plástico para fazer esse tipo de coisa. Porque, assim, que nem você perguntou assim, qual que é como que isso vai ficar daqui a alguns anos? Muitas vezes a gente não sabe, porque tem muita coisa nova sendo feita, né? Uhum. Então, assim, o que vai acontecer com uma pele, um subcutâneo de uma paciente que foi utilizado Renuvium? O Renuvium é uma tecnologia que faz calor, esquenta, então faz retração e tudo mais. Muito provavelmente não vai acontecer nada demais, vai fazer só fibrose, né? Mas tem tanta coisa nova sendo feita por aí Pra onde que que vai a não cirurgia tem de plástica, André? tudo. Você sabe? Falando assim do que tem de novo, pra onde você acha que vai a cirurgia? Tem muita tecnologia nova sendo desenvolvida, né? E assim, é o que para a indústria é o que dá dinheiro, né? A indústria não quer que o cirurgião fique operando com o que tem de mais básico, bisturi, cânula normal, porque isso não dá dinheiro para a indústria. Então a indústria cada vez mais em desenvolvendo novas tecnologias, e às vezes a gente vê até esse processo de obsolescência programada, né? Então a indústria ela faz um produto Igual na que às moda. vezes é ótimo. Daí anuncia um monte, bota na rede social, bota um monte de influencer para falar e tal, anuncia um monte. Vira moda, todo mundo compra. Dali um ano ela muda uma coisa assim que nem faz diferença. Elas só botam 2, ou Max, ou Pro, né? Que nem o iPhone. E daí ela vende. O primeiro já ninguém mais quer. Faz a mesma coisa, não tem diferença, né? Mas todo mundo agora quer o segundo,
porque agora é novo, porque está sendo veiculado na mídia de novo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar correndo atrás do rabo com esse tipo de coisa, né? É, a dermatologia é uma especialidade que isso acontece muito, Uhum. né? Todo ano tem o Ultraformer novo, todo ano tem o Liftera novo, e os pacientes vêm porque eles querem Alterações de aquele novo. padrões de estética e de Isso. repente. Eu vi isso aí. Foi bem recente isso, né? Que eu tava mostrando alguns influencers que tinham esse rosto quadrado, a gente tava falando, e de repente se volta pro perfil feminino mais feminino possível. Aí eu vi que estavam falando sobre um procedimento no rosto, facelift, algo assim, para deixar o rosto mais feminino, Aí retirar tira todo o preenchimento, preenchimento. tudo que lá atrás estava sendo feito. É complicado isso, hein? É Tem uma difícil. questão ética aí que por isso é importante procurar um bom profissional, né? Tem muita gente muito preocupada, não médicos, né? Mas entre os não médicos, tem muita gente que está preocupada só com a parte financeira e quer injetar e quer vender e tudo mais. E isso preocupa, né? Legal. André, vamos entrar agora na parte que tira o sono de homens e mulheres. E falo também por também ser empreendedor, também ter um negócio. Aquilo que às vezes tira o nosso sono, que nos deixa empolgados, mais preocupados. E mas é um caminho muito nobre. E vocês estão empreendendo, né? Além do teu empreendimento enquanto consultório, enquanto cirurgião plástico, enfim. Mas vocês têm o Lipera, né? Tem Sim. a clínica de vocês. Daí eu queria conversar um pouquinho sobre vocês também, sobre esse tema. Vamos entrar nesse projeto e eu queria. Uma pergunta que eu já até sei a resposta, a gente já falou sobre isso aqui outras vezes, mas conta pro pessoal aí como é que nasceu essa ideia. Por que veio o Instituto Lipera? Que momento que você nasce depois que você já está aqui em Toledo? Então, a gente percebeu que existia uma demanda muito grande de mulheres que apareciam tanto no consultório da Adriana, que é cirurgiã vascular, né? Que vinham por queixa como dor, peso na perna, enfim. Elas achavam que talvez fosse alguma coisa relacionada a varizes. E muitas pacientes, um outro perfil, na verdade, o mesmo perfil de paciente com outro tipo de queixa, chegava no meu consultório falando de excesso de gordura nas pernas, enfim. E a gente começou a conversar e a gente percebeu que era um grupo muito grande de mulheres que tinham lipedema e que nem sabiam que tinham lipedema, né? É, e aí a gente começou a conversar com colegas, com amigos, e a gente viu que, assim, era uma demanda muito grande de pacientes que precisavam carentes de tratamento, de Uhum. diagnóstico, inclusive. Aí a gente desenvolveu a clínica, a princípio num formato mais piloto, começou a tratar, a gente juntou uma equipe, começou a tratar, para ver o que ia acontecer, né? Se ia ter citação, como que ia ser Se os existiam resultados, realmente essas mulheres aqui se para. existia essa demanda realmente por tratamento, né? E a gente percebeu que existe sim. A gente montou o Lipera antes do boom do lipedema, tá? A gente meio que acabou aproveitando a onda, né? Do lipedema quando estourou na mídia, na rede social. Então, Que foi assim, agora, eu falo assim, talvez a final de 2024, início de 2025, é, que se fala muito. Deu aquele boom ali com a Yasmin, né? Que foi Yasmin Brunet, no no Big BBB, Brother, no aham, BBB, e daí sim, só veio crescendo, sim. crescendo, crescendo. E foi mais ou menos assim que começou. Foi mais ou menos assim que começou. E de lá pra cá, a gente percebeu, a gente acabou tendo que mudar para um espaço novo, porque cada vez mais pacientes procurando, enfim, assim que surgiu. Legal. E como tem sido? Qual é a outra face do André dentro do Lipera ali? Além de médico, né? Que eu sei que. Então, ninguém nunca tinha me falado que eu precisava ser empresário. A gente tem zilhões de horas de treinamento como médico, como cirurgião plástico, mas como gestor, administrador, empresário, zero, né? Então, isso foi uma coisa mais recente que eu acabei tendo que, sendo meio que forçado, né? Ou me forçando a desenvolver, a estudar e entender.
Então hoje a gente faz a gestão meio compartilhada, eu, a Adriana, enfim, da, do meu consultório, do consultório dela, do Lipera. Então a gente está cada vez tentando profissionalizar mais porque a gente vive num mundo que amadores não vingam, né? Então acaba sendo um terceiro round, assim, né? Quando a gente chega em casa, né? É, a gente não vai assistir TV, a gente não vai dormir, a gente passa para a parte da gestão das clínicas. Então, tem que estudar bastante, porque não tem como você cobrar de um funcionário uma coisa que você não sabe, Uhum. né? Então, estudar muito gestão, estudar vendas, estudar, porra, Marketing, você é o cara que marketing. entende. E assim, eu sempre fui um cara muito curioso, né? Eu sempre gostei de estudar, de ler, eu sempre gostei muito de ler. A prateleira do homem é grande, hein? Tem livro lá na casa dele. E assim, desde a época que eu morava em Curitiba, eu já comecei a me direcionar a minha parte de leitura por lazer, assim, para uma parte mais de mindset, de programação neurolinguística, né? Como que o nosso cérebro funciona, por que a cabeça da gente funciona do jeito que funciona, ou a gente faz as coisas que a gente faz. Então, eu sempre gostei muito desse lado, de entender o que está dentro da nossa cabeça, né? E, e eu vejo assim que muito isso foi uma preparação para a parte de gestão, né? Hoje, muita coisa do que eu estudo como gestão, inclusive um livro que eu li recentemente, é muito isso, né? A inteligência emocional, né? Você precisa entender, primeiro se entender e depois entender o outro para você saber como que você vai contratar um funcionário, atender um cliente, lidar com um funcionário que de repente não está performando da maneira como você gostaria. Existem perfis comportamentais, existem maneiras de você fazer toda essa parte de é, treinamento, colocação dos funcionários. Então, é um mundo à parte Legal. que eu acho E extremamente faz interessante. sentido para você essas questões igual você falou, de PNL, de gestão? Por que que eu te falo assim, faz sentido? Porque, em geral, a gente cai naquelas questões de coach, ainda mais quando eu falo com uma pessoa que tem um currículo de estudo extenso, são pessoas que são mais céticas em relação a isso. O que que você... Não, eu acredito muito, eu acredito muito. E eu vejo que faz. Assim, é porque o que que acontece com essa. Existe um preconceito com o termo coach, né? Porque da mesma forma como a medicina estética acabou se desvirtuando, né, no Sim. momento que teve essa invasão por um monte de outros profissionais e de outras áreas, e hoje em dia, quando você fala em harmonização facial, você pensa assim, no que você pensa? Você pensa nas mulheres caricatas, né? Uhum. Com esses beiços gigantes, com essas caras quadradas, tudo igual, que era o que a gente estava falando. Então, da mesma forma, isso aconteceu com o movimento de coaching, de inteligência emocional e tudo mais. Isso existe, existe uma base científica muito sólida nisso, né? Agora, se desvirtuou porque, ao mesmo tempo que, assim, com internet, rede social, é muito fácil qualquer um começar a falar sobre qualquer coisa, né? E hoje em dia, o critério que a maior parte das pessoas usa para identificar se ela acredita ou não num profissional é a quantidade de seguidores que esse profissional tem, né? E a gente sabe que muitas vezes o cara que é estudioso, o cara que é bom tecnicamente, o cara que, porra, come livro, artigo científico, ele muitas vezes não é um cara bom de marketing, ele não é um cara bom de ficar olhando na câmera e falando, fazendo propaganda. Ele é um cara que gosta de sentar e ler, O low estudar. profile, pessoal. É. Então, assim, o que que a gente tem? A gente tem um monte de ditos especialistas que, na verdade, muitas vezes são bons só em marketing. O cara nem sabe o que está falando, né? A gente vê isso muito em lipedema. Muita gente hoje em dia fala que trata lipedema, que é especialista em lipedema. O cara nem sabe o que é lipedema, ele acha que é obesidade. Trata como Trata obesidade. como obesidade, entendeu? Então, assim, daí se começa a criar esses preconceitos,
tratar lipedema não adianta, tenho medo de fazer preenchimento ou qualquer tipo de coisa no rosto porque eu vou ficar com boca de pato, vou ficar com isso, coaching não serve para nada, não adianta, é tudo falação. Então, funciona, existe todo embasamento científico, mas você precisa de alguém que sabe o que está fazendo, senão não vai dar certo. Legal. E só para voltar, a gente estava falando lá do Instituto Lipera, a gente entrou em alguns outros pontos aqui. O que tem te desafiado mais nesse trabalho hoje? Tanto tecnicamente, queria que você falasse assim, tecnicamente em relação aos pacientes mesmo, tá? E também em relação à gestão, os dois pontos. Pode iniciar um, depois o outro. Na parte de tratamento do lipedema, eu fico, como eu sou cirurgião plástico, eu fico responsável pela parte cirúrgica. Né? Então, toda a parte de tratamento clínico fica a parte das nutricionistas, da nutróloga. Ou talvez desafiar a equipe como um todo. Sim. Então, assim, de desafio de tratamento, a gente vê muitas... Assim, primeiro de tudo, eu diria que o maior desafio para a gente tem sido a conscientização das pacientes. Ainda tem muitas pacientes que sofrem pelo lipedema e nem sabem que tem. Então, nosso primeiro desafio é produzir informação, conhecimento, né? Para que as mulheres entendam que o que elas têm é uma doença, não é obesidade, que tem tratamento, que não tem cura, enfim. Aí a gente entra na parte do desafio do tratamento clínico, que é um tratamento um pouco restritivo no início, mas à medida que as pacientes melhoram, e elas veem que vale a pena. E aí a coisa anda, né? Todas as pacientes têm resultado, a não ser que seja uma paciente assim que simplesmente não tem aderência nenhuma ao tratamento. Aderência por parte dela. Por parte dela. Porque o lipedema não existe um comprimido mágico que a paciente toma aí. Né? É toda uma mudança de hábitos de vida, alimentares, enfim, claro, tem reposição de um monte de coisa, sim, mas a gente precisa da aderência do tratamento, senão não vai dar certo. Não resolve. E como gestor, quais têm sido os maiores desafios de vocês lá? Cara, como gestor tem bastante coisa. Medicina é mais fácil? Medicina é mais fácil. Só operar é muito mais fácil, cara. O paciente está dormindo, não fala nada, você sabe o que você precisa fazer, as coisas acontecem, é muito mais simples. Lidar com pessoas é extremamente difícil, né? Contratar, treinar, cobrar, isso é bem complexo. E é justamente essa a importância de todo esse estudo e essa né? Eu diria que assim, essa vertente nova de conhecimento que eu tenho seguido agora, que é essa parte de gestão, de inteligência emocional, de PNL, enfim. Então, cada vez eu entendo mais como que funciona a cabeça do funcionário, como funciona a nossa própria cabeça. Sim. E eu entendo que a forma como eu cobrava, a forma como eu contratava, estava completamente errado. A forma como a gente vende, por exemplo, né? Também, né? Então, outro preconceito que a gente tem é com venda, né? Então, se fala que vai vender, se fala que... tem muita gente que tem vergonha de dizer que vende. Né? Eu sou vendedor e tal. Então, eu vejo assim, todo mundo é vendedor. A gente se vende desde sempre, né? Quando você vai conversar com a menina, está na festa, vai conversar com a mulher lá, cara, você vai se vender, né? Exato. Você quer se mostrar para ela, você conta vantagens, faz isso, eu sou aquilo, eu faço isso, né? Você está se vendendo para a mulher, né? Então, você se vende quando você está conversando com outras pessoas e você está falando sobre o que você faz, qual que é a sua profissão. Da mesma forma, você se vende quando você está com um paciente na sua frente, quando você vai vender uma cirurgia, um tratamento. Então, todo mundo vende o tempo todo, né? O primeiro passo é a gente entender que a gente vende, né? E daí, a partir daí, a gente consegue estudar esse processo de venda e se melhorar, né? E o primeiro passo é o médico entender que ele é um vendedor e estudar todo o processo de venda, porque senão ele não vai conseguir treinar a secretária dele, comercial 1, comercial 2, enfim, para fazer a captação do lead,
a venda da cirurgia, a venda do tratamento. Então, assim, a gente vive num mundo hoje que as clínicas elas estão ficando cada vez mais profissionalizadas. A gente tem a estatística, a gente tem número de conversão. Então, tudo isso existe para que a gente consiga entender o que está acontecendo e melhorar os processos. Legal. E até falando, entrando nessa parte de vendas, o que você entende que talvez é o maior erro do profissional hoje? O que ele deveria fazer em relação a isso? A marketing, a vendas? Cara, precisa estudar, primeiro. Te faço essa pergunta, inclusive, como agência aqui, né? Precisa estudar. Quero ver a visão de vocês. E assim, precisa ser muito disciplinado, porque não é fácil, né? Então, assim, eu sei que eu preciso postar com uma frequência X, porque assim, a rede social hoje é a maneira de fazer prospecção de clientes do médico, né? A gente não entrega panfleto no sinal, então, assim, óbvio que existe o boca a boca, mas Que é muito bom. mas a gente não pode depender do boca a boca, né? A gente tem que trazer clientes novos sempre. E a forma de prospectar hoje do médico é rede social, né? Então, tem que postar, tem que ser visto, quem não é visto não é lembrado, né? E isso muitas vezes incomoda, às vezes não dá tempo, às vezes você passou o dia inteiro operando, às vezes você passou o dia corrido no consultório, você está atrasado. Tipo, a consulta que vai entrar já está atrasada 40 minutos. Daí você fala, cara, eu não fiz postagem nenhuma ainda hoje, não fiz nenhum story. Você fala, caceta, eu preciso fazer story. Cara, é extremamente difícil, precisa ter muita disciplina, porra, não é fácil, velho. Esses dias eu tava uma menina, achei interessante a analogia que ela fez. E realmente isso aí, né? A gente, inclusive, tá iniciando agora aquele projeto de conteúdo orgânico de vocês, que é transformar os seus stories num mini episódio ou num documentário de Uma um novelinha. capítulo, uma novelinha do seu dia. Eu falei, Sim. putz, que analogia fantástica. É bem isso. A pessoa, quando ela entende isso, ela fala, cara, legal, é isso mesmo que eu vou fazer. Mas não é fácil? Não, É fácil meu Deus do entender, céu. mas não é fácil fazer. Porque o tempo todo você tem que estar olhando e falando, tá, o que eu posso fotografar aqui para postar? Isso aqui. E às vezes, assim, o post mais ridículo que você fez, aquele que você bem. fala assim, cara, isso não vai dar nada, isso ficou muito ruim, mas postei, tá bom. Né? Já que era pra fazer, postei. Cara, aquele dá um monte de visualização. A autenticidade tá muito em alta. Daí se você tratando fala, de rede social. cara, eu fiz um post super produzido, editado, explicando a cirurgia ou a dúvida XYZ. Cara, ninguém olha, ninguém olha. Tipo, todo mundo passa. Exato. Não faz A gente, sentido. enquanto a gente tem visto bastante isso aí, tanto que a gente iniciou o projeto da produção de conteúdo orgânico com vocês, tem buscado trazer essa autenticidade. A gente sabe que alguns pontos são imutáveis ali, né? Que tem que ter parte de identidade visual, que tem que trazer alguns parâmetros de autoridade para o médico, senão também o cara vira um 100% de um palhaço. vendedor, vira um palhaço, aí não faz, principalmente na área de vocês, não faz sentido. Eu falo assim, você tem que pensar o seguinte, é importante a autenticidade, a gente tem que haver um cuidado, porque se coloca no lugar do paciente. Quando você olha aquele perfil, é essa pessoa que você gostaria que te operasse? É essa pessoa que você gostaria que atendesse seu filho? Então, tem que haver um meio termo. Não dá pra ficar fazendo dancinha. Né? Eu ainda não aprovo esse tipo de conteúdo. Acho que tem outras coisas que chamam mais atenção, principalmente para vocês. Mas se um dia precisar, a gente pensa como fazer de forma técnica e autêntica e com autoridade. André, e que esse paciente do digital, como que é a tua comunicação com eles? Como que vocês conversam? O que você sente desse paciente? Como que é o cara que chega hoje com chat GPT, com informação, com foto, Como que é? Muitas vezes o paciente já chega com um conhecimento, assim, eu não diria que um conhecimento grande, né? Mas ele viu muita coisa. E cabe a gente entender qual que é a ideia, por exemplo, assim, prótese de mama, sei lá, né? Cirurgia de mama. O paciente, ele viu um monte de gente falando um monte de coisa, né? Cabe a gente entender qual que é o raciocínio, porque daí o paciente ele monta uma verdade para ele e ele chega no consultório porque com aquela verdade e ele quer aquele resultado porque ele já montou aquela verdade na cabeça dele. Só que assim, que nem eu falei antes, a rede social ela admite qualquer um falando qualquer coisa, né? E às vezes a gente tem pessoas que não têm conhecimento nenhum, não, né? Mas monta uma autoridade baseado no número de seguidores e fala um monte de besteira. Então, assim, uma parte extremamente importante da consulta
entender qual que é o raciocínio, o que a paciente entende daquilo que ela precisa, né? Que muitas vezes ela construiu na rede social e tudo mais, e muitas vezes desconstruir isso, falar, ó, não é bem assim. Se a gente só botar prótese de silicone no teu peito vai ficar lá no umbigo, porque você tem um monte de flacidez, não dá para fazer isso, não é assim, precisa de uma mastopexia e tudo. Então, mesma coisa no lipera, por exemplo, com o lipedema, né? Às vezes a paciente vem e fala assim, doutor, eu não quero tratamento clínico, eu já tentei e não resolve, eu só quero que você tire essa gordura de mim. O que aconteceu? Muito provavelmente ela tratou com alguém que não sabia o que era lipedema. Acontece com muita frequência. O paciente pula de médico em médico há muitos anos já com aquele problema, né? E muitas vezes o médico não sabe o que é lipedema. Tratou varize interna, tratou distúrbio hormonal, tratou obesidade, tratou um monte de coisa, mas não era isso, era lipedema, não tratou da maneira correta, não teve resultado. Aí a paciente chega e fala, doutor, só tira essa gordura de mim, por favor. Aí é todo um processo da gente fazer a paciente entender que não é bem assim, a gente precisa primeiro desinflamar, a gente precisa primeiro fazer o tratamento clínico, te preparar para a cirurgia para daí te operar. Então, o médico hoje, ele tem esse papel também de professor. Sim. E tem a visibilidade é muito alta hoje, né? Eu imagino que talvez para se tratando de publicidade e alcance, depois do impresso, que daí aumentou muito o alcance de tudo também, né? Saiu da forma manual de escrita. Eu penso que o advento das redes sociais é a grande quebra de paradigma em relação à publicidade do século e talvez da história. É igual você falou, a gente tem esse problema de ter do acesso, problema, solução talvez, do acesso ser limitado para qualquer um fala o que quer. Mas é uma grande vantagem também. Aqueles que têm a mensagem correta também têm um canal gratuito de divulgação. Você não precisa mais pagar a Globo ou qualquer outra emissora. Hoje muito pouca gente assiste TV, né? Exato. Antigamente, assim, o comercial que passava na Globo todo mundo conhecia, né? O comercial da Poupança Bamerindos lá, ainda hoje você lembra a musiquinha da Poupança Bamerindos, né? Talvez muita gente que esteja assistindo, talvez nem saiba o que a gente tá falando, que não tem idade suficiente. Mas todo mundo sabia o que tava passando de comercial. Hoje em dia, nem lembro quando foi a última vez que liguei a TV. Mas todo mundo sabe a trend do momento. Exato. Né? Então, é muito mais acessível, porque é muito mais fácil, custa muito menos você anunciar no Instagram, até porque você não está anunciando para o Brasil inteiro, você está anunciando para tua região, enfim. Então, é muito mais acessível. Específico. André, e como é que a gente está? 10h30, tem tempinho ainda. Voa o tempo. Rápido, né? Tô no final já. André, o que você pensa que um médico tem que ter para ser um bom gestor? Primeiro, ele tem que se qualificar em relação a isso? Com certeza, não tem dúvida, né? Não adianta nada você ser hoje em dia, né? Hoje em dia, não adianta nada você ser um ótimo médico, melhor médico tecnicamente falando, se você não souber fazer marketing e vendas, porque ninguém vai saber quem que você é bom, entendeu? Então eu vejo assim que hoje em dia eu vejo como uma obrigação do médico. Se você não mostrar que você é bom, que você sabe o que você faz, as pessoas que estariam se beneficiando do teu serviço não vão nem saber que você existe e vão estar sendo, de repente, recebendo um serviço de menos qualidade por sua culpa. Porque você não foi bom o suficiente para anunciar, para dizer que você está lá, que você faz isso, que você faz aquilo, enfim. Então, primeiro de tudo, precisa estudar marketing e vendas. Precisa se espichar para atuar na rede social e é difícil, dá trabalho, cansativo, não dá vontade. Mas, assim, também precisa estudar toda a parte de gestão. A parte mais difícil, e provavelmente mais difícil até do que lidar com rede social, é lidar com pessoas. Porque a rede social tem o algoritmo lá. Tudo bem que ele muda de vez em quando, mas existe um algoritmo. Se você postar com uma certa frequência e tudo mais, as pessoas vão começar a te ver. E vai dar certo. É meio matemático, né? Agora, pessoas não. Bem subjetivo. Você nunca sabe o que está passando na cabeça do teu funcionário, né? Então é muito mais complexo. E existem formas, existem técnicas, existe um monte de maneiras que você tem de administrar, de gerir pessoas para você conseguir otimizar isso. Legal. Meu amigo, frase
final, eu quero ver o que você vai falar aqui. Uma frase é difícil, né? Se pudesse deixar um outdoor aqui em Toledo, Cascavel, Foz, região oeste nossa aqui, para todo mundo ler, tá? Não só os teus colegas, para as pessoas de forma geral, uma mensagem. Aí o André como pessoa, tá? Não só como. Acho que não tem como desvincular isso aí. Mas que tipo de mensagem você gostaria de deixar? Eu acho que a gente vive num mundo hoje que muita gente, a gente tem visto cada vez mais pessoas vitimistas, assim, né? Tipo, ai, eu não consigo porque meu pai me batia, porque minha mãe me abandonou, porque eu não tive uma faculdade, porque isso, porque aqui, porque hoje tá chovendo, porque eu perdi o horário, né? Então, assim, eu acredito muito em autorresponsabilidade. A gente é responsável pelas coisas que acontecem com a gente, né? Não adianta, e eu vejo muito isso com essa parte de funcionários e tudo mais, né? Eu vejo assim que ah, uma das coisas que eu mais preconizo quando eu estou fazendo uma entrevista para contratar alguém é que tentar identificar isso. A quantidade de autorresponsabilidade que o paciente tem, se ele é vitimista, que o funcionário, né, o candidato, se o cara é vitimista, se o cara fica, tipo, dando desculpa e tudo mais, porque quem dá desculpa nunca é sempre culpa dos outros e ele Sim. nunca melhora, né? É, quando a pessoa não admite que ela tá errada, que a culpa foi dela, que aquilo é responsabilidade dela, e ela sempre busca culpados e desculpas, essa pessoa ela não vai melhorar, ela nunca vai mudar. Ou pelo menos até ela conseguir admitir que os resultados dela são uma responsabilidade exclusivamente dela, né? Então, eu gosto muito de Jean-Paul Sartre, eu tive que estudar filosofia na época da faculdade, do vestibular. Existia filosofia no vestibular, não sei se existe ainda. Então, tem um filósofo que chama Jean-Paul Sartre, ele é um francês, e ele tem um livro que chama Existencialismo e Humanismo, que é um livro sensacional. Ele era ateu, coisa que eu não sou, mas a filosofia dele é muito bem encaixada e ela consegue responsabilizar cada um. Assim, a filosofia dele diz que cada um é responsável pelo mundo. Então, ele tem uma frase que é extremamente interessante, que fala assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Show de bola. Então, isso traz uma Autorresponsabilidade. autorresponsabilidade, né? Não interessa o que aconteceu, se os teus pais não tinham dinheiro, se você, não interessa. Não interessa o que você faz com isso, Legal. né? Pega as coisas que te aconteceram, os revés que aconteceram na vida e aprende, usa para você melhorar, né? Não fica só choramingando. Então, a gente precisa de gente com esse tipo de mentalidade. Muito bom, André. Você deu uma aula de RH para a clínica aqui agora. Ah, não sei quem que eu vou contratar. Observa a autorresponsabilidade da pessoa nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Alguém é autorresponsável, a técnica se aprende. Essa autorresponsabilidade talvez é uma skill mais complexa Tem de uma conseguir. frase, e eu não lembro de quem eu acho que é do Jim Rohn, que fala assim: contrate caráter e treine habilidades. Sim. Porque o caráter você não muda. Sei, como empreendedor, sei isso que você passa também, quanto isso é importante. É isso aí. André, muito obrigado. Matamos aqui esse script que tínhamos, abrimos alguns pontos bem interessantes. A ideia é exatamente essa. Quem está em casa, às vezes, conhecer esse médico sem o jaleco. Falamos um pouquinho sobre medicina, cirurgia plástica, lipedema. Mas eu queria ouvir isso aí mesmo. Queria ver essas histórias dos seus pais, da tua faculdade, dos teus estudos, suas histórias como empreendedor, como gestor, os problemas que você tem, as soluções que você tem encontrado. E sei que você é um cara muito pujante nesse sentido, não tem vergonha de ir atrás de conhecimento, não tem medo de cobrar e de pedir também auxílio naquilo que você entende que é o caminho. A gente está como tua agência já há algum tempo e, sem dúvida, é um dos clientes mais desafiadores que temos. E eu gosto desse tipo de cliente, que é o cliente que faz a gente crescer, a gente dar passos mais largos, porque a gente tem que achar a solução. E você é tanto o Instituto Lipera, que são também nossos clientes, como você, André, na plástica, tem sido esse perfil. E não poderia ter um outro cliente para eu chamar aqui hoje, nesse primeiro episódio do P2Cast, sem ser você. Você é um cara que além, como eu disse, além das suas credenciais como cirurgião e também no tratamento do lipedema, tem credenciais que estão sendo construídas muito sólidas nessa parte de gestão, de marketing. E o futuro tenho certeza que reserva coisas muito grandes para você, cara. Esse perfil teu aí
Não tem como dar erro, não tem como dar errado. Amém. É isso aí. Dor de cabeça dá. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o primeiro capítulo nosso aqui do P2Cast, o podcast oficial da agência P2M. Hoje a gente teve a presença do Dr. André Linhares. Obrigado, André, Obrigado a vocês. mais uma vez. E até o próximo capítulo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.